Boa noite, pessoal. Então, começando a aula hoje, na segunda-feira, dia hoje sexta-feira, que segunda, sexta-feira, dia 2 de outubro. Vejam só, nós temos, para dar continuidade ao nosso curso Direito Penal 2, já dentro da teoria da pena, após termos feito uma remissão histórica da formação da penitenciária e dos sistemas penitenciários, nós vamos tratar hoje, basicamente, da classificação das penas e entender a questão dogmática relacionada à pena privativa de liberdade. Quando eu sempre digo que o direito penal, ele tem, sim, que se fixar naquilo que normativamente está aqui previsto para lidar com essa pena, embora na política criminal, na criminologia, né, caibam críticas e a gente sempre as verá presente dentro dessa sistemática, né? Então, a gente, óbvio, que nesse curso também vai procurar dosar esses conteúdos para que a gente possa compreender esse fenômeno da maneira mais abrangente possível. No artigo 32 do Código Penal, nós temos as penas são, inciso 1, privativas de liberdade, inciso 2, restritivas de direito e inciso 3, de multa. Então, nós temos as penas privativas de liberdade, as penas restritivas de direito, que também serão chamadas de penas alternativas, limitação de fim de semana, prestação de serviço à comunidade, prestação pecuniária, interdição temporária de direitos, todas elas são penas restritivas de direito, e a pena de multa, que é a pena pecuniária. Vejam, estão aqui nesse rol o conjunto de penas admitidas pelo sistema constitucional. De certa maneira, neste aspecto, a parte geral do Código de 1984, como foi reformada, acaba sendo recepcionada pela Ordem Constitucional de 88, porque não são essas categorias as categorias de penas vedadas. Não é? No artigo 5º da Constituição, e aqui é sempre bom a gente retornar para essa análise, existe um conjunto de penas que são admitidas, né? Então, o artigo 5º, inciso 46, coloca a privação ou restrição da liberdade, a perda de bens, a multa ou prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direito. Né? Essas são as penas constitucionalmente admitidas dentro do nosso ordenamento jurídico penal. Então, o artigo 5º da Constituição, no inciso 46, coloca que a lei regulará a individualização da pena. É óbvio que nós vamos fazer toda uma análise, principalmente quando tratarmos de aplicação da pena, de como essa individualização se processa em 3 momentos, no legislativo, no judiciário, no momento de executar a pena, né, no momento de fato, promovermos a execução da pena, e aí é uma individualização de natureza administrativa. Tudo isso partindo daquilo que está previsto na Constituição, nós temos, em sequência, no artigo 5º, inciso 47, a determinação de que não haverá penas, e aqui vem as penas que não podem ser aplicadas no contexto nacional. Pena de morte, salvo nos casos de guerra declarada e nos termos do artigo 84
inciso 19 do Código da Constituição, né? Nos termos do artigo 84, inciso 19 da Constituição. O Código Penal Militar dispõe sobre a pena de morte no artigo 55 e 57. A sua execução no contexto nacional e previsto no CPM, para esses casos excepcionais, é por fuzilamento. Então, vejam, a vedação da pena de morte é uma vedação relativa, porque relaciona-se a um contexto de normalidade democrática onde nós não tenhamos, dentro daquilo que está previsto na Constituição, uma situação de guerra declarada. Então, em princípio, não é executado no contexto brasileiro a pena de morte. De caráter perpétuo, e vejam que o termo não é pena perpétua, mas pena de caráter perpétuo. Isso Professor, deixa eu só fazer uma pergunta. Essa questão da pena de morte declarada, questão de guerra, se for uma guerra civil, digamos assim, entraria nesse contexto ou só se fosse uma Veja guerra... o que determina o artigo 84, inciso 19 da Constituição. Já que a gente entrou nessa questão, né? Vamos lá. Artigo 84. Compete privativamente ao presidente da República, aí no inciso 19, declarar guerra no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional, referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas ou nas mesmas condições. Decretar total ou parcialmente a mobilização nacional. Então, tem que haver um fato que seja uma agressão, né, um perigo proveniente do estrangeiro, de maneira que, em princípio, os fatos relacionados à cidadania, por mais que tenha uma conturbação social, não estão aí acolhidos pela Constituição de 1988. Isso aí é extremamente relevante. E foi boa a sua pergunta, porque esclarece isso, né, Rosiméria? Bom, então, no tocante às penas vedadas, então nós temos a pena de caráter perpétuo. Veja só, não é vedada a pena perpétua. De certa maneira, a pena perpétua, o ergástulo, né, que existe em outros sistemas jurídicos, mas não no caso brasileiro, ela é uma pena de morte. A pena de morte é conta-gotas, porque não deixa de ser um para sempre. O que se veda no Brasil é exatamente esse para sempre, já que, obviamente, nós não estamos tratando de um tempo eterno, mas de um tempo biológico, de um tempo existencial da vida humana. Quando eu entro nessa análise de tempo existencial, qualquer pena poderá vir a ter um caráter perpétuo no momento da execução. Óbvio que a gente diz, olha, a gente alterou recentemente, né, com a proposta de lei anticrime do senhor Sérgio Moro. Em dezembro foi aprovada a extensão ou a possibilidade de ampliar, né, a quantidade da pena imposta, da pena privativa de liberdade em execução, de 30 para 40 anos, para alguns crimes, obviamente. Então, nós já temos essa possibilidade hoje. Só que 30, 40 anos ainda é um tempo abstrato, ainda é um tempo de papel. Eu não tenho como classificar. Alguém colocou que Fernandinho Beiramar está condenado a 309 anos. Roberlane, mas a questão aí é porque o volume de condenação não se refere ao que está no artigo 75, que é o tempo máximo de execução de pena. Ou seja, ele pode estar condenado a 309 anos, mas, em princípio, até pelo período dessas condenações, ele só deveria executar 30 anos, e isso levaria à extinção da punibilidade, com relação a todos esses fatos. Esse volume total de pena e condenação serve para análise de alguns benefícios incidentes da execução penal.
como livramento condicional, como a progressão de regime, etc. Então, há, obviamente, uma razão para, por exemplo, ele estar pagando essa pena em regime fechado, né, até o momento. Então, tudo isso vai sendo analisado no caso concreto, até porque o princípio que rege é o princípio da individualização da pena. Poderíamos aqui tratar de um outro princípio importantíssimo dentro desse contexto, que é produto, né? A pena, ela, veja, como estamos aqui no artigo 5º, no inciso 45, nós temos: nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Por que é tão importante registrar isso na Carta Constitucional? Porque até as ordenações filipinas, sobretudo, ou seja, até 1830, até o início do século XIX, vigorava no Brasil uma normatização penal que admitia a transcendência da pena. A pena alcançava gerações. Por exemplo, os inconfidentes tiveram impedimento e o degredo decretado até a terceira geração. Até quando visitei Angola, vi onde alguns deles, né, moraram, né, posteriormente a terem sido degradados. Os que conseguiram escapar da forca e do esquartejamento, né, porque Tiradentes não conseguiu. Mas eu estou aqui colocando para vocês a dificuldade que nós temos hoje de uma legislação nesses termos, porque há uma vedação constitucional dentro do princípio da pessoalidade da pena. Ainda assim, é difícil que uma pena seja efetivamente pessoal. Por quê? Porque todo mundo tem familiares, né? Todo mundo, na hora que inicia uma execução de pena, traz consigo essa carga de sofrimento que se estende para outros, né? Filho, mãe, pai, né? Então, essa questão da pessoalidade da pena, na realidade, hoje, muitos autores têm tratado com um outro termo, da intranscendência penal mínima, de buscar reduzir o máximo as consequências da pena individualmente imposta, para que ela não alcance outras pessoas. Então, como eu disse, nada do que a gente deixa de falar aqui deixa de ter previsão normativa e até previsão constitucional. Quando eu falo no princípio da pessoalidade da pena, eu estou falando no princípio que diz respeito à forma de uma pena que não pode passar, né, da pessoa, do condenado. E mesmo uma pena que se refira à obrigação de reparar o dano ou perda de bens, ela é estendida aos sucessores e contra eles executados só no limite do valor do patrimônio transferido. De maneira que não há uma sequência negativa alcançando, porque senão a pena seria transcendente. Óbvio que há uma ligação entre o princípio da pessoalidade da pena e o princípio da individualização da pena, e que a pena tem que ser individualizada para realmente atender um critério preventivo, repressivo, individual, único. Mas não são a mesma coisa, são coisas distintas. Na pessoalidade, eu estou preocupado com a transcendência da pena, com o fato da pena transcender e alcançar pessoas que não são aquelas que efetivamente foram autoras do crime e condenadas por ele. Na individualização da pena, eu estou tratando da execução ou, propriamente, da análise de aplicação da pena, que é ou que segue uma orientação determinada com relação àquele autor do crime. A gente vai entender isso melhor quando tratarmos de dosimetria penal, do sistema trifásico, da individualização, onde fica claro os motivos pelos quais o constituinte, o legislador, tratam desses termos. Bom,
Então, nós estamos no artigo 5º, 45, tratando da personalidade da pena, e no artigo 5º, inciso 46, tratando da individualização da pena e determinando quais penas são compatíveis e quais não são compatíveis com o nosso quadro constitucional. Já falamos que a pena de morte, ela só será admissível no caso de guerra declarada. A pena de caráter perpétuo também está abolida no nosso sistema, de maneira que nós não podemos determinar uma pena que tenha essa estigmatização, essa separação para sempre. Aí eu lhes pergunto, professor, não houve claramente uma proibição de pena perpétua. Qualquer pena, no nível da individualização, e é por isso que a Constituição, no artigo 5º, inciso 46, fala em individualização. A individualização que veda o caráter perpétuo. A realidade do indivíduo é que vai determinar isso. Porque, por exemplo, talvez eu condene alguém a 20 anos. Mas no segundo ano de execução dessa pena, essa pessoa é diagnosticada com câncer terminal. Se o Estado fizer essa pena ser executada até o momento em que ela morre, haverá aí uma pena de caráter perpétuo. Há várias razões para uma interposição, muitas vezes, de habeas corpus nesse sentido humanitário, que levam à extinção da punibilidade em casos como esse. Lógico que eu estou falando de uma situação em que esse diagnóstico vai ter que ser confirmado por uma junta médica, tem perícia, né, onde as pessoas vão adotar o cuidado para levar a essa decretação. Mas a ideia é exatamente essa que está aqui na Constituição. Tanto que não foi falado numa vedação de pena perpétua, mas de pena de caráter perpétuo. Porque caráter perpétuo pode assumir qualquer pena no seu critério de individualização. Professor, no caso que ela está sendo individualizada e que alguém executa, essa pena pode assumir um caráter perpétuo. Porque o plano do tempo abstrato não é o tempo biológico e existencial de cada um de nós. Nós não temos a menor noção de quanto tempo de vida propriamente nós temos. Aliás, tem uma passagem muito bonita de Santo Agostinho, nas Confissões, onde ele falava assim a um público, né, e dizia, olha, deem quanto tempo de vida a esse menino. Vamos supor que eu tenha o poder divino de saber que ele viverá 80 anos. Hoje ele está com 8. Você poderia dizer que ele ganhou 8 anos, mas eu digo que ele perdeu. Ele não tem mais esses 8 anos, porque só lhe restam 72. Se ele vive mais 2, só irão lhe restar 70. E assim por diante. Porque o nosso tempo não vem para ficar com a gente. Ele passa sobre nós e nos faz valer cada dia menos. Era essa a noção que o Santo Agostinho dava dessa perspectiva existencial, do tempo biológico nosso. Esse tempo, ele não é o tempo de relógio, isso é uma convenção, não existe. Existe como linguagem, como algo do nosso cotidiano, mas a natureza não é cronometrada. Não está dentro desse cronômetro, né? Tanto que a gente precisa entender que isso aí é uma invenção, né? Uma invenção humana. Nós inventamos a hora, horário, né? Isso aí é cronogramas, né? E esse tempo que está aqui no Código Penal também é um tempo abstrato, não é um tempo existencial, não é um tempo de vida a ser vivido, né? Então, Agostinho dizia isso, né? Se a cada ano que vivemos, não é um ano a mais, mas um ano a menos. O homem sábio não deveria comemorar seus aniversários. Diz que é muito melhor comemorar. Aí eu gosto do coelho lá de Alice no País das Maravilhas, né?
e dizia que a gente deveria comemorar os desaniversários, porque eles são mais dias no ano do que um dia só de aniversário, né? Então, você tem que comemorar os desaniversários. O homem sábio não comemoraria seus aniversários porque não é um ano a mais, ele não ganhou um ano, né? É um ano a menos. Então, era essa a questão que ele colocava, né? A cada tempo que nós passamos, deixamos de existir um pouquinho. É aquela perspectiva que depois Heidegger vai assumir na perspectiva da finitude, né? Do projeto inacabado do homem, exatamente porque a morte define isso. Nosso tempo é um tempo finito, né? Então, eu não posso pensar em termos de tempo eterno, de um tempo que flui continuamente, que isso não existe. Esse tempo aí é falso, ele não existe propriamente. Aí o porquê, quando eu entro nessa ideia de caráter perpétuo, qualquer pena poderá vir a assumir um caráter perpétuo. Eu tenho que analisar a partir daquilo que está no inciso que determina essa linha, né? A individualização. Eu vou observar, nesse critério da individualização, a questão relacionada a uma vedação de pena de caráter perpétuo. Rosicléia, você queria falar alguma coisa? Eu ia perguntar nessa hipótese que o senhor tem dado, a questão, vamos supor, de estar com uma doença terminal. Vamos supor que o sujeito esteja, e aí é retirado essa pena, e aí, digamos que acontece um milagre e ele é curado. Essa pena retoma ou uma vez que é tirada a culpa dele, não volta? Não volta. Não é questão é porque aí a gente vai adiantar um pouco aquilo que eu vou analisar no artigo 107 do Código Penal, que são causas de extinção da punibilidade. Não é? Então, uma vez decretada a extinção da punibilidade, não há revisão criminal pro societate, só existe revisão criminal pro réu. Se isso transita em julgado, realmente haverá extinção e você não pode fazer essa revisão. Tá certo? Então, ele estaria livre. E se não transitar em julgado? Como é que não vai transitar em julgado? Só se o promotor, o membro do Ministério Público, tiver recorrido, né? Ele tiver recorrido e não ter transitado. Eu acho difícil aí não ter transitado em julgado. É uma causa assim. Coloco, óbvio, se não transitar em julgado, aí é possível novamente impor essa pena. Mas é muito complexo isso, né? Porque diante de laudo e tudo, e parecer, porque já vem com parecer também ministerial, porque o juiz vai abrir para ouvir o Ministério Público. E geralmente o Ministério Público toma promotor, gente, é promotor de justiça, não é de acusação, ele vai fazer análise da vinculação legal. Óbvio que ele vai tomar todas as medidas necessárias, é porque a gente vive numa justiça muito adversativa, imaginando que promotores e procuradores têm que ser os acusadores que ficam ali. Na realidade, eles deveriam estar muito mais na contribuição da cognição dos fatos para que haja justiça e para que haja o cumprimento da lei, né? Então, ele é o fiscal da lei. E óbvio que, num caso concreto, diante dessas circunstâncias, muitas vezes ele vai dar até um parecer favorável a essa decretação. Duvido que haja um recurso, a não ser que, de fato, ele fique desconfiado e tal, e nesse caso não haverá trânsito em julgado. Havendo trânsito em julgado até parcial, por exemplo, para a acusação, que a gente poderia dizer, a defesa ainda está recorrendo do processo lá de primeiro grau e está em aberto, aí eu vou aderir agora para reformar o que já havia sido dito em termos de decretação. Mas o trânsito em julgado para acusação já inibe essa revisão criminal pro societate. Não há revisão criminal pro societate, só pro réu. Tá certo? Professor, até porque, assim, quando não se tem certeza do laudo, normalmente se muda de regime, né? Vamos supor, vai para um regime domiciliar. Pode ser feito isso. Agora, isso também tem seus limites legais. A gente vai observar aqui que não cabe recolhimento domiciliar em todos os casos, né? Tem muita coisa que pode ser produzida também, Rosicléia.
dentro desse intervalo até a extinção da punibilidade. Mas geralmente se produz. O que não quer dizer que isso sempre seja uma coisa boa, né? Me lembro de um réu aqui que já tinha bem uns 8 anos de cárcere, e quando a gente estava num projeto de extensão, nós conseguimos um habeas corpus nesse sentido. Na época, a juíza era Nevita, faleceu, né, recentemente, era bem empenhada, né? Ela tinha uma atividade grande junto à execução penal. E aí, o que é que ocorre? Nós conseguimos a extinção da punibilidade dele, porque ele estava realmente com câncer terminal, tudo, mas foi uma coisa que na hora de sair, ele não queria sair, porque ele disse, eu não tenho mais família, não tenho mais nada, por que é que eu vou morrer lá fora, né? A minha referência é o pessoal da penitenciária, fica todo mundo aqui, às vezes quando eu estou com muita dor, que eu não consigo nem andar, aí eles até me animam mesmo quando estão brincando, que eles ficam, acelera, Rubinho, né, porque ele não saía do canto, né, então ele disse que era o momento mais feliz da vida dele, né, eram os instantes mais legais da vida dele lá dentro do cárcere. Então, cada realidade, não dá para a gente definir as coisas também de forma abstrata, você imaginar que vai fazer justiça porque vai tomar aquela medida ou ter aquela decisão. Isso o juiz vai ter que fazer uma análise no caso concreto, né, para observar de fato o que é melhor, né, dentro dessas várias circunstâncias que se apresentam. E se tiver dúvida com relação ao laudo, melhor não ir para a extinção, né, tratar, como você colocou, Rosicléia, ver algum tipo de benefício, algum tipo de situação que pode auxiliar, né, nessa decisão. Porque uma vez tomada, como eu disse, não há revisão criminal pró-sociedade. Bom, dando continuidade, então, já vimos aqui pena de caráter perpétuo, pena de trabalho forçado, e aí a gente vai até... Tem uma discussão muito intensa na doutrina do que seria propriamente trabalhos forçados. Constranger alguém ao trabalho já seria o suficiente para o trabalho forçado? Né? A ideia que se tem por outro lado, a nossa lei de execução penal, e vejo, aqui nós estamos com a Constituição de 88. A LEP, que é anterior à Constituição de 88, é de 1974, diz que o trabalho é obrigatório. Obviamente, havendo oferta de trabalho, né, esse trabalho é obrigatório. E, inclusive, já há jurisprudência tratando N coisas sobre o trabalho do preso, né? Por exemplo, a questão relacionada ao trabalho que diz respeito à manutenção da vida, que seria naquilo que a Hannah Arendt chama de labor, né, dentro da condição humana que ela retrata. Esse trabalho em si não precisaria ser remunerado, porque, independente dele estar na penitenciária ou não, ele seria obrigado a fazer. Todo mundo é obrigado a lavar prato, a varrer o chão, a cuidar da sua cela, né, a arrumar. Isso também estaria dentro da ideia de trabalho, né? Então, inicialmente, não há uma necessidade de contraprestação remuneratória. A contraprestação existiria na ideia de um trabalho. E vejam como é difícil ainda nós falarmos na questão do trabalho reprodutivo, que geralmente é o trabalho confiado ao feminino, né? Porque a gente desvaloriza até mesmo em termos institucional, porque a jurisprudência já diz que isso não é necessário remunerar, que faz parte, né? Óbvio que, apesar de não ser remunerado, admite-se que as jornadas trabalhadas efetivamente comprovadas, mesmo esses trabalhos reprodutivos, sirvam para a remissão da pena, aquela ideia de que a cada 3 dias trabalhados, 1 dia menos de pena. Nós vamos fazer a análise disso. O trabalho produtivo, que é o trabalho realmente num empreendimento, ou numa oferta de posto de trabalho que a penitenciária tenha, que é um outro drama, e muito bem relatado por Bittencourt, que diz que não se oferta tudo porque não há cooperação, por exemplo, com o setor privado suficiente, e mesmo quando existe,
existe sempre a desconfiança nessa cooperação de que o trabalho do preso é um trabalho equiparado a um trabalho escravo, já que é uma pessoa que não tem autonomia, que está com a liberdade constrangida, e, portanto, esse trabalho não teria um conteúdo propriamente ressocializador, mas seria uma outra forma de exploração. Isso também é muito colocado pela doutrina e por vários autores, né, de que isso pode criar também uma concorrência em termos salariais com o trabalhador livre. E aí, se você disser que a prisão se tornou uma fábrica extremamente eficiente, de repente, isso não pode ser muito interessante para o contorno da prisão, onde existe uma comunidade periférica desempregada, né? De repente, aí você vai dizer, a prisão tem pleno emprego. Mas se o volume de desemprego é muito alto aqui fora, é sempre aquela história que a gente falou do least eligibility, né? Da menor elegibilidade. O tratamento dado na prisão tem que ser inferior à das classes mais favorecidas de uma comunidade, senão ela não surte seu efeito punitivo. Óbvio que não é uma coisa que eu concordo, eu não estou dizendo isso aqui concordando com esse princípio, pelo amor de Deus, não vão espalhar por aí isso. Na realidade, o que eu estou colocando é como as coisas funcionam estruturalmente na cultura punitiva. Para que a prisão funcione, eu tenho que dar condições inferiores. Quando eu faço isso, eu sinto que estou punindo. Quando não existe isso, a comunidade no entorno começa, foi o que ocorreu em Nova York, quando a gente falou ali do sistema alborniano, lembra que eu falei do Silent System e tal? Nova York, em meados do século XIX, muita gente foi para as ruas protestar porque as prisões estavam baixando os salários dos trabalhadores livres. E aí eles não queriam, né? Isso gerava uma concorrência que eles diziam desleal com o trabalhador livre, com o trabalhador que não é criminoso. E é óbvio que quem está aqui fora vai sempre fazer esse tipo de comparação e dizer, pô, eu nunca pratiquei um crime e tal, e ainda sou prejudicado no momento de arrumar um emprego ou de ter um salário. Né? É essa questão. E nós temos, sendo que ele pediu aqui o princípio, eu vou colocar, nós temos por obrigação fazer essa análise, né? É muito complicado a noção de trabalho. Também essa questão de que o trabalho liberta. Arbeitsfrei era o que tinha em Auschwitz, né? O trabalho liberta. E era o programa ofertado aqui na era ainda de Fernando Henrique Cardoso com relação o trabalho prisional, né? Para dizer que o trabalho liberta, era um programa que vinha do Departamento Penitenciário Nacional e era espalhado aqui. Os presos faziam bola de basquete, né? No trabalho liberta. Mas o trabalho liberta ninguém, né? Libertar se a gente não ficava torcendo para a aposentadoria chegar cedo, para ver se a gente faz algumas coisas que não tem tempo de fazer no tempo normal de vida. E nunca chega, porque a gente vai chegar já morrendo, com o pé na cova, né? Cheio de doença, cheio de remédio, e com menos dinheiro para pagar tudo isso. Principalmente depois dessa reforma da Previdência. E aí eu também nem culpo o governo, porque parece-me que seria feita de um jeito ou de outro com quaisquer governos. Né? Eu não tenho visto ruptura nesse projeto econômico desde a década de 90. Né? O PSDB, o PT, todos eles deram continuidade às mesmas articulações e foram reduzindo, né, esses direitos. Bom, trabalho não liberta ninguém. Né? Essa a questão. Né? Pelo contrário, o trabalho é um elemento, se por um lado é necessário que o homem trabalhe, e eu acho que existe, sim, um valor social intrínseco, maior do que o valor econômico, muitas vezes, né? Na ideia do trabalho, porque as pessoas que têm uma ocupação, elas se organizam e se colocam, né, numa prestação à comunidade, né, e isso tem uma relevância psicológica, uma relevância sociológica grande. Por outro lado, dizer que
eu tenho condições de ofertar trabalho para todos, é falso. Eu não consigo. Ao mesmo tempo, o trabalho forçado. Alguns autores dizem que qualquer trabalho obtido de forma constrangida já estaria dentro dessa noção do impedimento constitucional do trabalho forçado. Só que quando a gente vai para os documentos internacionais, entenda que o trabalho forçado é aquele trabalho sem sentido, que é o trabalho onde você é constrangido a trabalhar, sim, mas num trabalho não produtivo, que não tenha significado. Não sei se vocês leram Memória da Casa dos Mortos, de Dostoiévski, né? Era um texto que eu sempre passava também na disciplina de Penal 2, porque é um texto importante para a gente compreender um pouco isso. Há uma passagem no texto, há várias passagens, né? Tinha um aluno que lembrava muito da passagem da sopa, né? Que quando o narrador lá do texto, que Dostoiévski fez uma narrativa em nome de outro, né? Chegou na penitenciária, na realidade na prisão, lá na Sibéria, né? Local isolado e tudo, ele tinha muito nojo da sopa, né? Porque a sopa era uma sopa de couve que tinha baratas dentro, né? E as baratas às vezes estavam ainda vivas, né? Lá dentro do caldo quente, mas a bichinha lá sobrevivendo. Então, tomar sopa de couve com baratas não é um negócio muito interessante. Mas ele disse que lá pelo terceiro dia, né, de sopa com barata, ele começou a gostar, né? Ou era isso ou passava fome, né? E ele começou a achar interessante aquela sopa, e depois, quando saiu da prisão, sempre ficava recordando aquele sabor da sopa de couves com barata, né? Era... E aí você vê como as pessoas se institucionalizam também, né? Dentro dessas circunstâncias. Uma outra coisa que ele coloca é que quando eles saíam para um descampado, para abrir vala, depois fechar a vala no final do dia, ou seja, fazer um trabalho sem sentido algum, quebrar pedra, mas essas pedras não tinham nenhuma referência. Aquilo é uma coisa, além de ser uma condição humilhante para o sujeito, é um trabalho sem sentido, né? Realizado em um volume de horas exaustivas, e isso aí poderia ser falado como trabalho forçado, porque é um trabalho exaustivo, um trabalho fora, ou um trabalho de condição, porque aí vem para outra questão, que é uma pena infamante, né? Esse trabalho que, na realidade, é apenas por uma imposição de ordem de quebrar uma pedra sem sentido algum, ou abrir uma vala porque tem que cumprir aquela ordem, mas ela também não tem nenhum sentido, porque você vai fechar ela no final do dia, é só para poder dizer que está praticando alguma coisa. Tudo isso é interpretado na ótica internacional dos documentos como trabalho forçado, né? Como um trabalho desproporcional também pelo número ou pelo volume de horas. Você vai ver que a LEP, que é de 1984, já diz que o trabalho do preso deve ter o mesmo tempo da jornada de um trabalhador comum, no máximo. Ou seja, já respeita essa ideia, o que me dá a tônica de que aquele trabalho que, em tese, é exigência da execução, não é propriamente um trabalho forçado, porque ele vem com essa adesão e vem com os limites, porque não é um trabalho com uma jornada exaustiva, não é um trabalho, e é um trabalho que deve ter um sentido, né? Não é um trabalho também de quebrar pedra, de ir para um lajedo, quebrar pedra, andar de corrente, né? Onde o personagem lá do Dostoiévski dizia que quando eles estavam trabalhando aí, ele sentia um peso muito grande. Às vezes até trabalhava menos do que na serraria, né, com madeira, ou na olaria fabricando tijolos. Quando ele dizia, olha, quando a gente estava fabricando tijolo e a madeira, às vezes o trabalho era muito mais pesado, intenso, só que a gente trabalhava satisfeito porque sabia que alguém ia usar aquele produto, que aquilo teria um fim, aquilo teria uma destinação social.
É essa questão que era importante para eles, né? Não um trabalho sem sentido, mas um trabalho que tem uma destinação social. Era essa a questão que ele colocava no texto, né? Então, era um trabalho, às vezes, até mais pesado do que propriamente o trabalho de quebrar uma pedra ou de abrir uma vala e fechar ela, mas não era humilhante. Não era algo forçado, porque tinha que se cumprir uma ordem, mas era algo propriamente dentro dessa. Veja, não pode, obviamente, ter pena de caráter perpétuo, pena de trabalho forçado, penas de banimento, né? Então, o Brasil também não tem mais o exílio, o banimento, que aí torna também a pessoa apátrida, e quem é apátrida sabe que enquanto não tiver a proteção e a cidadania de um outro país, se torna. Óbvio que hoje temos documentos internacionais que tornam o sujeito, o indivíduo, um sujeito de direito internacional, e isso foi importante. Daí a importância da Declaração Universal do Homem, do Cidadão, né, de 1948. É essa a questão, né, criar um jus cogens que dê proteção à pessoa humana, independente, porque nós tínhamos muitos problemas com relação a pessoas que não eram incorporadas, né, dentro da ideia de cidadania de estados soberanos e territoriais, principalmente os europeus, né, que era o que ocorria com os ciganos, que era o que ocorria com os judeus, né, ou seja, pessoas que não tinham uma soberania sobre seus pés, né, sobre. Por isso que se falava tanto no Estado judeu, né? Os sionistas estavam sempre em busca da construção desse Estado judeu, que era para ter uma proteção nacional, uma proteção jurídica. Mas quando a norma internacional cria essa proteção, hoje não tem tanto efeito essa ideia do apátrida. Mas mesmo assim, é algo terrível você ser banido, você ser exilado, é a chamada perda de paz na antiguidade, né? Na forma tribal, onde você perde a proteção da sua comunidade. E aí você se torna um pária, né, apto a... Hoje, no Brasil, se veda essa pena de banimento. Então, não há mais a pena de banimento. E as penas cruéis. Óbvio, as penas supliciantes, corpóreas, de estigmas, de marcas, né, e que tenham também esse caráter infamante, estão vedadas no nosso contexto. Então, a Constituição de 1988, ela traz aqui um modelo que pode, inclusive, ser acrescentado por regras, né? Ou seja, não há limite para isso, conforme está previsto, né, no parágrafo 2º da Constituição, né? Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime ou princípios nela adotados ou dos tratados internacionais do qual a República Federativa do Brasil faça parte. Então, a gente precisava ter retornado até a Constituição para entender que o artigo 32 foi recepcionado, né, porque está entre essas penas que estão autorizadas, quais sejam privativas de liberdade, restritivas de direito e multa. Vejam que não tem nenhuma pena aqui cruel, nem tem, né, são as penas que estão previstas, né, dentro do Código Penal e que podem efetivamente serem aplicadas. A pena privativa de liberdade, ela, digamos assim, ela se distribui em duas, né? E eu poderia até falar em três, uma classificação tripla para a pena privativa de liberdade. Porque observem o seguinte, no Código Penal e na legislação penal especial, é possível se aplicar as penas de reclusão e de detenção, como penas privativas de liberdade. Mas na lei de contravenções penais, existe ainda a previsão da chamada prisão simples. Por isso que muitos autores continuam determinando essa tripla classificação. A pena privativa de liberdade ela é de reclusão, de detenção e de prisão simples. Prisão simples na lei de contravenções
penais, né? Nós temos essa aplicação. Óbvio que, basicamente, nada do que está na lei de contravenções penais acaba sendo aplicado, porque cabe hoje vários procedimentos, né, dentro da lei 9.099, 95, por exemplo, de menor potencial ofensivo, que acabam obstaculizando essa imposição, né? Então, vamos aqui para a questão da pena, né? Quando eu disse a vocês que o livro que melhor trata de toda essa matéria é realmente o de César Roberto Bittencourt, né? Quando ele vai detalhar essas penas, ele faz de forma exaustiva, de maneira que ele não deixa dúvidas, né, com relação a essas diferenças. Então, veja, por exemplo, há muitos autores que dizem que reclusão e detenção são a mesma coisa. E não há mais uma distinção clara, até porque o artigo 33, segundo eles, para o início da execução da pena, admite, mesmo em penas mais graves, que você inicie num regime mais brando. Porque na ideia da pena privativa de liberdade, as penas de reclusão podem ser executadas nos 3 regimes, fechado, semiaberto e aberto. E as penas de detenção em 2 regimes, semiaberto e aberto. Ou seja, nós teríamos aqui uma série de critérios, e óbvio, geralmente as penas que vão até 4 anos são de detenção, e as que superam essa quantidade de pena, de reclusão. A gente vai observar isso na parte especial do Código. Se vocês vão lá na parte especial do Código, vão observar, por exemplo, que logo no artigo 121 eu tenho matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. A pena mínima já ultrapassa aquele volume que admitiria, em tese, a reclusão, a detenção. Mas há, no furto, o artigo 155, subtrair coisa alheia móvel, pena, reclusão de 1 a 5 anos. No parágrafo 1º, dizendo que se o réu é primário, é de pequeno valor a coisa furtada, e ele pode reparar esse dano, nós podemos substituir essa pena por pena de detenção ou deixar de aplicar a pena privativa de liberdade e aplicar tão somente uma pena de multa. Isso no furto do 155 do Código Penal, que é um crime contra o patrimônio. Mas a pena é de reclusão. Reclusão significa que a pena será executada em 3 regimes, fechado, semiaberto e aberto. Detenção, nós temos 2 regimes, semiaberto e aberto. Naquele sistema progressivo que eu coloquei para vocês na última aula, né? O sistema progressivo brasileiro adota o sistema progressivo irlandês, onde nós temos 3 regimes de execução da pena. Bom, muitos autores dizem que pela forma como está previsto o início dessa execução da pena no artigo 33, parágrafo 2º, não há uma distinção mais clara com relação à detenção ou reclusão. Até porque pode-se admitir, mesmo em termos de detenção, a aplicação do fechado, né? Alguns autores colocam isso. Eu creio que não. Tá? Eu trabalho muito na perspectiva limitativa do poder punir do Estado, que é a ideia do garantismo. Mas vejam o que nós temos aqui na página 603 do Tratado de Direito Penal do professor César Roberto Bittencourt. Não é? Ele diz aqui que há, sim, algumas diferenças importantes entre a pena de reclusão e a pena de detenção. Arrolaremos exemplificativamente algumas das mais importantes consequências que ainda justificam o modelo de prisão em termos de detenção ou de reclusão. Né? Limitação na concessão de fiança. A autoridade policial somente pode conceder fiança nas infrações punidas com detenção ou prisão simples. Prisão simples são aquelas previstas na Lei de Contravenções Penais.
Aí é o próprio delegado, que é a autoridade policial, ele pode arbitrar a fiança. Nunca nos crimes punidos com reclusão. Então, crimes punidos com reclusão, só quem pode arbitrar a fiança é o juiz. Então, já temos aqui uma diferença entre reclusão e detenção. Espécies de medidas de segurança. Para a infração penal punida com reclusão, a medida de segurança é detentiva, que é a internação. Internação em hospital psiquiátrico. Já para o autor de crime punido com detenção, a medida de segurança poderá ser convertida em tratamento ambulatorial. Olha aqui já uma outra distinção. Incapacidade para o exercício do pátrio poder, tutela ou curatela. Somente os crimes punidos com reclusão praticados pelos pais, tutores ou curadores contra os respectivos filhos tutelados ou curatelados geram a incapacidade, que é um desdobramento, um efeito da condenação. Na hipótese de prática de crimes punidos com detenção, nas mesmas circunstâncias, não gerarão os mesmos efeitos. No entanto, a incompatibilidade fática pode justificar a busca de uma ação própria no juízo competente, de família, sucessões ou no juizado da infância e juventude, né? Que seria aí o local onde poderia se discutir essa ideia do poder familiar. Hoje nós não chamamos mais de pátrio-poder, né? Porque pode ser indistinto entre pai e mãe, né? O termo pátrio-poder é muito da estrutura patriarcal, né? E foi substituído mais recentemente pela legislação civil por poder familiar, que pode ser exercido por quaisquer dos cônjuges. Bom, prioridade na ordem de execução, artigos 69 e 76, ambos do Código Penal. Executa-se primeiro a reclusão e depois a detenção, ou a prisão simples. Então, os artigos 69 e 76 do Código Penal diz que a reclusão tem que ser executada antes. Então, há distinção, sim, entre reclusão e detenção. Influência decisiva nos pressupostos da prisão preventiva. Artigo 313, inciso 1 do Código de Processo Penal. Como se vê, a manutenção dicotômica da pena de liberdade obedece a toda uma estrutura do nosso ordenamento jurídico penal, que não se resume apenas numa visão terminológica ou abstrata, né, distante de qualquer concretude. Na realidade, ela persiste e ela traz distinções, sim. Há distinções claras entre a pena de reclusão e a de detenção. Mais que alguns autores, vocês vão ver em outros autores que eles não vão fazer essa classificação. Mas, como eu disse, em teoria da pena, Bittencourt adensou, né, aprofundou, foi as últimas consequências, né, e ele pegou bem toda essa parte normativa e, digamos assim, esclareceu, né, com profundidade, né, essa análise. Bom, isso sem falar, não falem mais em clássicos, né? Melissa participou aí de uma banca, a gente viu. Clássicos de direito penal não existem, né? Clássicos só existe Fla-Flu, né? Flamengo e Fluminense lá no Maracanã, e é um clássico. Agora, em termos doutrinários, existem pessoas que têm um aporte teórico maior, conseguiram aprofundar um determinado conteúdo e podem nos trazer algum conhecimento, né, e nos auxiliar, mas nada e ninguém deve ser tratado com reverencialismo, nem o professor que vos fala, né? Vocês devem sempre analisar as coisas com crítica e com autonomia, com a própria... Por isso que eu digo que não tem aqui nenhum elemento de conversão, né, doutrinária, porque vocês agem com uma autonomia subjetiva imensa, né, e são capazes de pensar por si mesmos. Então, nós temos aí uma série de questões, né, que estão, né, dentro dessa análise. Bom, então, já que vimos que a pena privativa de liberdade, ela pode ser
pena de reclusão, pena de detenção, ou de prisão simples, conforme a lei de contravenções penais, vamos observar agora a forma executiva dela, e aí eu peço um cuidado para que a gente passe, né, a uma legislação que é de 1984, e veja que foi bem formulada, né, durante, temos, obviamente, uma série de questões que merecem críticas e estão passíveis disso, principalmente para a questão de uma análise abolicionista, né? Ou seja, onde você pode aqui questionar a administrativização excessiva da pena, embora hoje, com a Constituição de 88, nenhuma ameaça ou lesão a direito pode ser afastada da apreciação judicial, está lá também no artigo 5º, é o princípio da inafastabilidade, de maneira que não se pode mais dizer que a execução da pena está longe da jurisdição, né? Então, corrigida com a Constituição de 88, essa legislação que está aqui prevista, que é a Lei 7.210 de 1984, é a nossa Lei de Execução Penal, ela traz, na questão da pena, uma série de critérios que estão muito bem estabelecidos. Vamos para uma questão que é importantíssima, né? No artigo 88, tratando da cela, né, nós temos o seguinte na Lei da Execução Penal: o condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório. Já que isso ocorre, colocando, está na lei, né? Nos filmes de Hollywood, né, professor? Até pode ser. Nos filmes de Hollywood até pode ser, né? Alcatraz era até melhor do que o Roger, viu? Se eu ficasse em Alcatraz estudando, tô brincando, né? Lógico que depois que o cara tá lá dentro da prisão, qualquer prisão se torna um inferno, né? Mas eu tô colocando assim, as celas superlotadas, onde existe o famoso preso morcego, que não tem mais onde encostar no chão, o cara fica pendurado no teto, né? É uma condição existencial desumana, terrível. Quando a gente fala nos maus tratos prisionais, a gente está levando em consideração, gente, a ideia de que o Estado se torna violador de direitos humanos. Não tem como você negar isso. Por isso que o Supremo fala em estado de coisas inconstitucional. Eu iria mais longe, né? Eu diria que é uma completa indignidade humana, onde você está violando absolutamente tudo. E viola também os direitos de quem está cuidando dessa execução, porque essas pessoas também são comprometidas psicologicamente e traz uma série de traumas, né, para essas pessoas. É como aquela história lá da vergonha do carrasco, né? Muita gente, às vezes, tem até vergonha. Eu tenho algumas pessoas que colocam, né, os traumas de dizer, por exemplo, que são agentes penitenciários. Amigos, pessoas que eu conheço, com as quais eu convivo, mas que dizem, olha, isso pode trazer também um rótulo tão profundo para a gente, professor, que o senhor nem sabe. Apesar de ter agora falado, né, na criação da polícia penitenciária, que ainda está mas mesmo que você venha com esse status, não é um status muito legal. Todo mundo já fica assim com medo, né, de sobrar para você, que está ali perto, né, e tal. Então, essas pessoas acabam tendo uma vida, uma existência também muito isolada. Mas vem exatamente por conta desse déficit de implementação legislativa. Porque sofre todo mundo, sofre o preso, sofre o agente ou policial penitenciário, porque está junto, né? A instituição é ruim para todos, né? Ela não funciona bem, né, para ninguém. Bom, além dos requisitos referidos no artigo 88, a penitenciária de mulheres, aqui é de mulheres, eu vou ainda falar do 88, né?
São requisitos básicos da unidade celular. Salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana. Sei lá, o último pavilhão lá do Roger, que é oeste com norte, se o cara botar a mão na parede no final da tarde, aquilo já dá para cozinhar um tijolo, né? E não é mais 2 ou 3 caras que estão lá dentro, às vezes são 100, né? Às vezes é um volume imenso. Então, isso é muito pesado. Área mínima de 6 metros quadrados por pessoa. Pronto, com a superlotação carcerária não preciso dizer mais nada, se às vezes não tem canto nem para dormir, porque o chão não permite, né? Então, não há respeito a essa área mínima. O artigo 89 coloca na questão das mulheres. Além dos requisitos referidos no artigo 88, a penitenciária de mulheres será dotada de seção para gestante, parturiente. Hoje, graças ao habeas corpus, né, foi até o trabalho recente de uma orientanda nossa, né, um habeas corpus 143, eu esqueço agora, mas depois Melissa pode completar aí, ou informar, né, ele, basicamente, essa questão da gestante, porque passou-se a admitir, no tocante à prisão provisória, e aí o mal está exatamente de que as penitenciárias, às vezes, bem lotadas também com pessoas que são provisórias, né, porque não há uma distinção entre presídio, cadeia pública, penitenciária, essas instituições acabam se lotando entre gente que executa, gente que está só provisoriamente, e isso traz muitos problemas. Dentro dessas circunstâncias, nós está vedado, né? A mãe pode ficar em prisão domiciliar. Quer dizer, é uma das questões. Na prisão provisória ou processual, isso pode levar à chamada prisão domiciliar, né? Então, a gente vai tratar também desse fato. Então, a creche para abrigar crianças de 6 meses a 7 anos, com a finalidade de assistir a criança desamparada e cujo responsável estiver preso. Aqui muita gente condena essa norma, porque diz que o princípio da intranscendabilidade da pena não é respeitado, já que se prende a criança com a mãe. Na realidade, deveria ter a supremacia do interesse da criança, que é, inclusive, um mandamento nas normas internacionais de proteção à criança e ao adolescente. Ou seja, nesses casos, mesmo o crime, e é uma norma violada do Estado, deve perder para o fato de se dar proteção a essa criança. Então, criar uma criança dentro de uma penitenciária, até em condições, quando esse fato da creche e tudo existia, né? Fizemos uma investigação ali, ainda estou para publicar esse texto, um texto produzido em 2013, onde se fazia uma análise até psicológica. Essas pessoas ficam com déficit cognitivo porque as cores são muito importantes até os 2 anos. A gente não sabe quanto é importante. Aqui eu estou vendo, o Yasmin está com um cinza, sei lá, a Lisandra está laranja, a Gilmara está roxo, né? Estou vendo nas apresentações aqui. Então, cada cor dessa é muito importante para mim fazer essas avaliações e ter a capacidade para isso. E a criança, ela se mobiliza, ela aprende muito por essas, se tiver tudo às mãos, não é legal, né? Você tem que sempre deixar as coisas espalhadas, ou ela pedir, ou ela buscar, exatamente pela questão da socialização. Porque tem gente que diz, olha, já que ela vai começar a me incomodar e a pedir, eu vou deixar mamadeira, os brinquedos, tudo junto. Daqui a pouco está o menino autista, né? Porque está tudo próximo, ele não consegue
se socializar, ele não consegue pedir. Por isso que você tem que deixar as coisas espalhadas e longe, e deixar mais difícil a coisa, né, para chegar na mão dele, exatamente para evitar, né, essa questão. Então, psicologicamente, isso traz um transtorno para o resto da vida. Bom, aí passa a ser uma medida que teve caráter perpétuo, né, porque estigmou e, inclusive, transcendendo a pessoa, porque o que é que esse menor ou essa criança cometeu para estar ali, para estar nesse ambiente, que não serve ou que não melhora as suas capacidades cognitivas. Então, compreendem isso dentro do fato, né, que nós temos, né, dentro dessas circunstâncias, a lei de execução penal, ela traz, né, uma série de medidas. Veja, mesmo o recolhimento domiciliar, ele não poderia, e aqui é uma distinção entre recolhimento domiciliar e prisão domiciliar. A prisão é uma fórmula privativa, o sujeito não pode sair, ele vai ficar no monitoramento eletrônico, o via, né? Mas ele não sai daquele ambiente, ele está realmente internado, privado. No recolhimento domiciliar, há uma restrição só da liberdade, ou seja, ele pode participar de cursos, fazer um trabalho, agora ele deve se recolher à sua casa, né, nos feriados e no horário noturno, né? Então, essa a questão que fica aí em aberto. O problema do recolhimento domiciliar é porque ele assume várias dimensões. Ele pode ser uma medida cautelar processual, que está previsto lá no Código de Processo Penal, né, dentro dos artigos, lá aqui para o Código de Processo Penal, para que vocês entendam isso. E aí ele não é propriamente, primeiro, ele não é uma pena privativa de liberdade, mas ele pode ser uma forma de execução da pena privativa de liberdade. Calma. Ele pode ser um dos regimes, ou chegar ou substituir um regime de execução dessa pena privativa de liberdade. Mas vamos lá. Isso vai depender do caso concreto. Então, nós temos, né, o recolhimento domiciliar, ele está no artigo 319 do Código de Processo Penal, no seu inciso 5, previsto como uma forma cautelar judicial, alternativa a uma prisão processual. Mas está aqui, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos. No nosso Código Penal, o recolhimento domiciliar ele foi vedado. Na época, o presidente era Fernando Henrique Cardoso, ele vetou o recolhimento domiciliar como forma de execução da pena restritiva de direito. Seria uma pena restritiva de direito de recolhimento domiciliar, que é uma restritiva da liberdade. O artigo 43, no seu inciso 3, vedou. Só que na Lei 9.605/98, que é a Lei dos Crimes Ambientais, vejam que eu tenho na Lei 9.605/98, né? As penas restritivas de direito, nós temos, no artigo 8º da Lei 9.605/98, a previsão do recolhimento domiciliar como pena restritiva de direito, e, portanto, substitutiva de uma pena privativa de liberdade que possa ser imposta. Artigo 8º, as penas restritivas de direito são, aí tem as várias penas, no inciso 5, recolhimento domiciliar. Por que é importante a gente catalogar isso aqui? Porque, a depender do caso concreto, o recolhimento domiciliar poderá ser uma prisão processual, desculpe, não uma prisão, desculpe,
poderá ser uma medida processual cautelar. O recolhimento domiciliar poderá ser, né, uma pena restritiva de direito, tratando-se de crimes ambientais, porque nos crimes previstos na legislação penal comum foi vedado, ou ser a forma de execução da pena do regime aberto para os casos que a lei de execução penal, que é a lei 7.210, no artigo 117, admite. Vejam só, somente se admitirá o recolhimento do beneficiário do regime aberto, em residência particular, quando se tratar de, inciso 1, condenado maior de 70 anos. Aqui a questão é etária, né? Inciso 2, condenado cometido de doença grave, e aí se torna um regime que permite o acompanhamento, né, dessa doença. 3, condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental. E 4, condenada gestante. Essas são as hipóteses onde eu admito o recolhimento domiciliar para quem esteja executando a pena privativa de liberdade em regime aberto. São hipóteses previstas na LEP. Então, nessas hipóteses, o recolhimento domiciliar é uma forma de execução da pena no regime aberto. Compreendem isso? Ou seja, é importante que a gente observe que quando eu falo em recolhimento domiciliar, eu tenho que esclarecer o que é que eu estou tratando. Ela ia ser presa, mas o juiz determinou recolhimento domiciliar. Nesse caso, ela é uma hipótese de cautelar alternativa prevista lá no artigo 319, inciso 5 do Código de Processo Penal. O sujeito estava derrubando lá umas árvores, foi apanhado, como era primário, não havia sido um fato grave, interpretaram que poderia ser aplicada a pena de recolhimento domiciliar. É pena restritiva da liberdade e pena restritiva de direito, portanto, alternativa, no caso de crimes ambientais. Está lá no artigo 8º, inciso 4 da lei de crimes ambientais, que é a lei 9.605/98. Alguém chegou na progressão de regime ao regime aberto e tinha essas condições de ser maior de 70, acometido de doença grave, filho menor ou deficiente físico-mental, ficou em recolhimento domiciliar. Trata-se de regime de execução da pena em substituição ao aberto e, portanto, uma forma de executar a pena privativa de liberdade que foi imposta. Então, o recolhimento domiciliar pode ser quaisquer dessas coisas aqui que eu coloquei. Forma cautelar, pena restritiva de direito, forma de execução da pena privativa de liberdade. Óbvio que hoje tem se optado, em algumas comarcas onde não exista casa de albergado, e diante dos males que podem se desdobrar do fato de pessoas circularem livremente durante todo o dia e voltarem só para se recolher no período noturno dentro da prisão, que aí você já tem o correio, né? Já cria aí um sujeito que pode ser extorquido, né? Pelas organizações criminosas, né? Que alguns estavam aqui preocupados, ou por não só pelas organizações criminosas, mas por outros criminosos que não tenham esse benefício, né, não estejam dentro desse direito, você pode determinar, e já há jurisprudências que determinam o recolhimento domiciliar, mesmo fora dessas circunstâncias específicas do artigo 117. Nós temos já várias decisões nessa hipótese. Mas, tecnicamente, não é em respeito a essa hipótese. Tem mais a ver com a falta das condições das instituições penais de lidar com esse cotidiano do que propriamente essa hipótese.
Até o Bittencourt, ele fala aqui na prisão domiciliar, e ele traz, né, alguns elementos que são relevantes para a gente. Não tem colocar para que a gente possa entender, né, esses termos da melhor forma possível, né? Então, essas regras, elas, no caso da reclusão, regimes penais, segundo a orientação da Reforma Penal de 1974, o regime aberto como gênero deve ser cumprido em prisão albergue, ou prisão em estabelecimento adequado, prisão domiciliar. Artigo 33, parágrafo 1º C do Código Penal e 117 da LEP. Fácil é concluir que a prisão domiciliar constitui somente espécie do gênero aberto e, como exceção, exige a presença de mais requisitos na sua concessão. A fórmula de prisão domiciliar, ou chamar isso de prisão domiciliar, é complexo, porque dentro desse modelo do 117, eu poderia falar porque está se tornando uma forma de execução do regime de execução da pena. Mas, na realidade, se trata de um elemento de recolhimento domiciliar, porque é restritivo, né? A liberdade só foi restringida, ela não foi privada, né? Não tem a mesma intensidade da ideia de prisão. Ainda assim, no início da década de 90, o Supremo Tribunal Federal pôs termo às decisões controversas, decidindo que a prisão domiciliar somente será cabível nas hipóteses previstas no artigo 117 da LEP. Ratificou decisões anteriores, assegurando que, não havendo casa de albergado, deve-se garantir ao preso o trabalho fora da prisão com recolhimento noturno em dias de descanso ou feriado. Contudo, as inegáveis deficiências do sistema penitenciário nacional e a conhecida má-fé e má-vontade do poder público em investir nesse setor obrigaram o Supremo Tribunal Federal a render-se à necessidade de flexibilizar a aplicação da prisão domiciliar, sempre que não houver a possibilidade de cumprir a pena em regime aberto por falta de casa albergado ou estabelecimento adequado. Então, tem se expandido essas hipóteses para outras hipóteses que não estão aqui previstas, mas que, em virtude da ausência da casa de albergado para o cumprimento do regime aberto, vem se admitindo essa aplicação. Então, uma outra questão relevante no tocante à execução penal, ou execução da pena privativa de liberdade, diz respeito ao instituto da remissão. Remissão, deixa eu colocar aqui, remissão com C cedilha. Que até está errado lá no... Eu falei até para o padre lá da missa que está errado o jornalzinho que bota remissão com 2 S. Remissão com 2 S tem a ver com o verbo remeter, né? Aí que lá tem a remissão dos pecados. Depende, se você está querendo enviar os pecados para Deus, mas eu não acho muito interessante isso, né? Não é por aí. Na realidade, você está pedindo o perdão dos pecados. Então, perdoar pecado é remir. Remir pena é perdoar a pena, tá certo? Então, você não está remetendo com 2 S, é com C cedilha, né? Que é remir, né? Perdoar. Então, a remissão. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir por trabalho ou por estudo parte do tempo de execução da pena. Remir ter extinto parte do tempo de execução da pena. Então, o artigo 126 da Lei de Execução Penal admite para o trabalho e para o estudo, né? Isso foi importante. A remissão por educação veio do Encontro Nacional, que foi produzido pelo DEPEN em 2006, que trabalhou a educação nas prisões.
E ali foram discutidas várias diretrizes para a educação nas prisões e acabou dando suporte a algumas transformações propostas na Lei 12.433, de 29 de junho de 2011, né? Ou seja, 5 anos depois desse encontro, nós conseguimos algo que jurisprudencialmente muitos juízes já vinham fazendo. Hoje, a jurisprudência só se mantém para uma questão, que é a remissão por leitura, porque muitas já concluíram os 9 anos, né, de ensino fundamental, principalmente as mulheres, né? E aí, o que é que os juízes têm feito? Eles fazem um acompanhamento da leitura, pode ser leitura em São Paulo, tem uma programação para leitura bíblica. Aqui o pessoal estava até reclamando, né? Disse, olha, é uma invasão de evangélico dentro dos cárceres, né? O pessoal fica com muito louvor e tal, e daqui a pouco você não tem mais a certeza de se houve ou não a leitura, porque isso não é acompanhado pedagogicamente. É diferente de um programa, realmente. Eu até considero que é verdade, quando se diz que não importa o livro, pode ser até a Bíblia, mas que haja um programa para fazer esse acompanhamento e registrar se efetivamente aquela leitura foi produzida. E depois tem muita gente remindo por essa participação em louvor que nem sabe ler, né? Como colocou algumas pessoas que fizeram a pesquisa de campo, né? Disseram, pô, basta ir lá no louvor, levantar a mão, tal, participa, pega um bolinho, uma guaraná, volta para a cela e já remiu a pena. Eu só tenho uma coisa assim para dizer para vocês. O problema é que a aula é chato mesmo. Viu? Não sei como é que vocês me aguentam, aqui está 42 aí dentro, né? E se eu tivesse preso, eu ia preferir ir para o louvor, sinceramente falando, né? Porque tem um guaraná, tem um bolinho, não tem essa coisa institucional, né? E você realmente pode fazer outros tipos de leitura. O que caberia aí era um assessor realmente pedagógico, tudo, fazer esse acompanhamento e entender, né, o que é que essas pessoas... Porque você ficar impondo e trazendo muita restrição para a remissão é pior. Acho melhor que se deixe que os evangélicos, os católicos, quem quiser, vá lá, promova a atividade e você traga para dentro desse Instituto da Remissão, porque o preso, ao participar, está ali também socializando. É melhor do que você não ter uma estrutura. Ah, não, porque o Estado fica deficiente. Ah, professor, assim está enfraquecendo as relações do Estado, mas já estão enfraquecidas lá dentro da penitenciária por tudo. Não é por conta disso, não. Até quando você tem a organização criminosa que já funciona lá dentro, aquele território já não é propriamente um território público. Óbvio que eu tenho que valorizar o trabalho dos professores que trabalham nas prisões, né? E no cárcere. E são pessoas, às vezes, extraordinárias, que fazem coisas magníficas, né, dentro desse espaço. Alfabetizam, né? E também tem sempre a crítica. Em 2006, no Seminário de Educação das Prisões, eu me lembro que o ministro da Justiça, na época, era o Tasso Genro, e um preso fez uma reflexão altamente crítica ao governo, né, colocando o seguinte, veja só, vocês precisaram me prender para hoje fazer essa festa do ABC, né, da alfabetização. Eu só estou perguntando para vocês o seguinte, meu filho está ali fora, ele tem 10 anos e até agora não foi alfabetizado. Vocês vão precisar prender ele para poder alfabetizar? Essa é a grande questão. Boa parte dessa população carcerária não teve acesso a estudo algum, ou a uma regularidade nesse acompanhamento. Quando você oferta isso com um certo grau, tem hoje muitos que estão fazendo até o Enem, né? Outros estão indo para o ensino técnico tecnológico, que é muito importante também nesse âmbito, né? E isso é extremamente relevante. Mas abdicar das várias estratégias para as pessoas remirem pena, eu não acho que a gente deva estar criando restrição, porque já é tão triste, né, e tão pesado executar uma pena,
para eu ficar entendendo que só quando o professor registra, o pastor e o padre não podem registrar absolutamente nada, só o professor pode registrar. É uma visão minha, né? Estou colocando dentro dessa questão, né? Professor, além também E dessa daí? questão da questão da remissão da pena em si, também tem a questão do quanto o sujeito, né? Porque muitas das vezes esse sujeito já é abandonado pela família. Sim. Porque só sabe o estigma quem tem, né? Um familiar, digamos que. E ali o único momento que o cara vai ter um momento de afeto, de sensibilização, é com o pastor, com o padre lá dentro, assim, né? Você visitando. é importante, apesar da sua situação estar aqui, mas que você tem uma importância, que você é um sujeito, você é um humano, né? Então, por isso que, inclusive, a assistência religiosa é um dos direitos do preso, né? Está lá. Geralmente são os únicos que efetivamente ficam visitando também. Tem mais espaço para isso. Então, você vedar isso por conta do seu sentimento republicano, né, e tal, pode trazer mais problemas para essa realidade, né? É lógico que eu não estou aqui também sendo inocente e achando que está tudo muito bom e que isso é fantástico e que a pessoa bota a Bíblia debaixo do braço e isso já é o suficiente para estar ou ressocializado, ou, né? Não é isso que eu estou colocando. E não existe esse termo também, ressocializar, né? Depois a gente vai fazer aqui umas críticas a essa terminologia. Eu só estou colocando que eu tenho realmente uma proposta que seria até abolicionista, né? Mas eu estou dentro de uma legislação que não permite isso, que não é o que eu quero, ou o que eu objetivo em termos do sistema, é o que nós temos. E dentro do que nós temos, eu sempre busco a redução de danos, né? Não fazer uma avaliação que seja muito restrita. Óbvio que eu posso fazer N críticas a essas articulações religiosas sobre o cárcere, né? E eu teria também muitas críticas sobre isso. Mas, diante do sofrimento humano dessas pessoas que estão lá, quer dizer, esse momento ali, onde tem uma festinha, tem um bolinho, um guaraná, é uma coisa que eu não tenho como, assim, competir, né, em termos porque o que eu tenho para oferecer como alternativa, né, é um momento de socialização para eles. Bom, o parágrafo... Bem rapidinho, como o senhor falou a questão dos professores, eu tenho pessoas com esse relato que são dizendo a questão assim, que o professor também, às vezes, ele fica muito limitado, porque nem todo tipo de material é permitido, né, para fazer uma aula diferenciada, e nem todo tipo de material é possível fazer uso, né? Não, mas até que nos cursos técnicos e tecnológicos que estão sendo ofertados lá dentro, que eles ficam super animados, né? Somente no cárcere feminino, eu fui para alguns que eu vi, que elas estavam aprendendo, todo o material que foi dado de suporte é o que a gente usa normalmente aqui fora, e foi muito animado, né? Eles conseguem frequentar. Bom, a contagem de tempo referida no CAP será feita à razão de um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar. Né? Porque pela EJA, que é Educação de Jovens e Adultos, são 4 horas diárias, 12 horas acaba equivalendo a 3 dias, né? E atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante ou superior, ou ainda requalificação profissional divididas em, no mínimo, 3 dias. Um dia de pena a cada 3 dias de trabalho. Então, a cada 3 dias de trabalho, a jornada do trabalho, a gente vai ver no artigo 30, né? Então, para fins de acumulação nos casos de remissão de horas diárias de trabalho de estudo, serão definidas de forma a se compatibilizar. Se o tempo de pena e o tempo de estudo se compatibilizam, eles podem acumular a remissão por trabalho e a remissão por estudo, se ele trabalha e estuda, né? O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior. Então, isso é um estímulo para a conclusão dos cursos, né? Durante o cumprimento da pena, desde que certificado pelo órgão
competente do sistema educacional. Outra questão que é feita é que antigamente tinha uma escola única responsável pela certificação. Hoje tem se buscado certificar por várias escolas, que é para não ter o estigma carcerário. A pessoa sai e você não sabe que ele conseguiu concluir, por exemplo, o ensino médio dentro do cárcere, né? É uma forma de evitar o estigma para reocupação de posto de trabalho, né? E, obviamente, haver aí uma reabilitação desse sujeito. O condenado, veja só, no 127, antigamente havia perda de todo esse tempo remido quando ele cometia uma falta grave, agora não. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até um terço do tempo remido, observando o disposto no artigo 157. Então, vai revogar só um terço, começando a contagem a partir da data da infração disciplinar. Então, começa a nova contagem desse tempo remido posteriormente. Então, o artigo 126, 127 da LEP vai tratar desse tempo remido. O que vai me dar a ideia do trabalho prisional e vai me permitir entender, né, nessa execução da pena como é que funciona o trabalho, é o artigo 28 da Lei de Execução Penal. Veja, o trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá a finalidade educativa e produtiva. Educativa e produtiva. Aqui parece que já tinham lido Memória da Casa dos Mortos, de Dostoiévski, né? Sabia que o trabalho humilhante, aquele trabalho que não é produtivo, ele não interessa, ele pode trazer mais revolta ao preso. Enquanto o preso ocupado, né, dentro de uma ideia de um trabalho produtivo, né, ele se sente contribuindo, né, para a comunidade. Aplicam-se à organização e aos métodos de trabalho as precauções relativas à segurança e à higiene, e o trabalho do preso não está sujeito ao regime de consolidação das leis de trabalho. Tanto que, em tese, se bem que hoje há uma discussão de se pode, depois da Constituição, não pagar o mesmo salário, por exemplo, o salário mínimo, porque isso seria uma forma de exploração indevida e poderia criar aquela concorrência desleal com o trabalhador livre, que poderia levar a uma exploração das prisões, né, pelo poder econômico, para determinadas produções, mas isso geraria desemprego entre as pessoas livres, entre trabalhadores livres. Então, para isso, deve se igualar a remuneração. Ainda assim, o artigo 29, né, colocava... o artigo 33 diz qual é a jornada de trabalho. A jornada normal de trabalho não é inferior a 6 horas e nem superior a 8 horas, com descanso nos domingos e feriados. Essa jornada do artigo 33 é que vai servir lá para a remissão. Vai ser considerado um dia de preso, um dia de pena. Então, uma jornada de 6 horas já é o suficiente para haver aí um dia de pena, né? Então, vejam só, o que é que eu vou colocar mais aqui para vocês? O trabalho será remunerado mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 salário mínimo vigente. Isso aqui é que possivelmente a gente faria uma discussão de recepção constitucional ou não desse artigo 29, nesse aspecto ao limite da remuneração, porque eu acho que tem que ser igual exatamente para não criar essa concorrência desleal, né, com o trabalhador livre assalariado. O produto da remuneração pelo preso deverá atender. Olha, tudo que a remuneração do preso que trabalha tem que atender. A indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados judicialmente, não reparados por outros meios. A assistência à família. A pequenas despesas pessoais. Ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado, em proporção a ser fixada e sem prejuízo da destinação prevista nas letras anteriores. Aí, o parágrafo 2º, eu vou dizer que se o cara conseguir
fazer tudo que está no parágrafo 1º com essa remuneração, que pela LEP tem que ser só de 3/4 salário mínimo, e que eu discordo, que não deve ser, porque isso não foi recepcionado constitucionalmente, mas mesmo que fosse o salário mínimo, vamos supor, que fosse pelo salário mínimo, né, que foi pago, o sujeito que ainda sobrasse esse dinheiro, né, ressalvadas as outras aplicações legais, será depositada a parte restante para a constituição do pecúlio em cadernetas de poupanças a ser entregue ao preso, né, ao condenado, quando for posto em liberdade, quando ele for egresso. Pô, se sobrar dinheiro para ter uma caderneta de poupança, e que ele vai ganhar isso depois de ele ter ressarcido o Estado, prestado assistência à família, gasto com despesa pessoal, e o cara conseguir ainda economizar dinheiro com salário mínimo, ele vai ser um gênio da economia, devia ser o nosso ministro da economia, né? Então, ele podia ir trabalhar em qualquer... Né? Porque o sujeito conseguir fazer tudo isso e sobrar dinheiro é uma coisa fantástica. Bom, eu estou fazendo essas análises, né, com tudo que a gente encontra, né, na legislação penal, na lei de execução penal, para que a gente também observe os direitos do preso, né? Aqui no artigo 41, alimentação suficiente, vestuário, atribuição de trabalho e sua remuneração, previdência social, constituição do pecúlio, proporcionalidade na distribuição do tempo para trabalho, descanso e recreação, é aqui que já evita a ideia do trabalho exaustivo, do trabalho forçado, do trabalho sem, né? Exercício das atividades profissionais, intelectuais e artísticas, assistência material à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. Tem também um plano para a saúde penitenciária. Tudo isso nós encontramos previsão na nossa lei de execução penal. Ela verdadeiramente não abdicou de absolutamente nada em termos de previsões de proteção. O problema é só aquele que, se a prisão fosse realmente um ambiente que funcionasse, né, de fato, isso seria maravilhoso, né? Mas são coisas que nós sabemos que não funcionam, e que não funciona do jeito que está aqui na legislação. Que se reproduz a delinquência, que esses corpos lá são torturados, são maltratados, né? Eles sofrem, são pessoas que são tratadas realmente num estado de necropolítica, né? E que, digamos assim, aí eu volto sempre naquela ideia do Gustavo Hadebuch, né? Nós não precisamos de prisões melhores, mas de algo melhor do que as prisões. Já estamos precisando disso há muito tempo. Eu tenho que fazer essas colocações daquilo que está na lei. A lei é muito bem intencionada, mas o tapete do inferno é cheio de boas intenções. Né? Então, é dentro dessa perspectiva de como ela está construída igualmente. Com relação à disciplina interna, então, nós temos, sim, a possibilidade de se abrir procedimentos incidentais de disciplina, no caso, e óbvio que o procedimento vai ter que observar o contraditório, a ampla defesa, né, no caso de descumprimento ou de alguma falta. Então, nós temos no artigo 49, as faltas disciplinares classificam-se em leves, médias e graves. A legislação local especificará as leves e médias. Até hoje, na Paraíba, tem um regimento aí, penitenciário, mas ainda não é uma legislação local, porque era lei estadual, naquela competência também constitucional concorrente em direito penitenciário, em matéria penitenciária. A gente nunca fechou isso por completo, né? Então, nós só temos especificadas as faltas graves na lei. Isso também pode levar a um questionamento sobre a legalidade da execução penal. Por isso que tem um livro fantástico de Sala de Carvalho sobre execução penal crítica, onde ele mostra que
apesar da lei trazer vários elementos que permitiriam uma certa limitação também dessa execução, ela não é, ela é um momento extremamente arbitrário, né, durante todo esse processo, porque foge, inclusive, à implementação legal. O que ele questiona não é nenhuma perspectiva abolicionista, nenhuma perspectiva, ele questiona a própria legislação que não é aplicada. Isso sob um aspecto garantista. É o garantismo jurídico que é a razão penal desde o século XVIII. Não é uma coisa inventada por pessoas malucas que só pensam no réu, mas é exatamente como a dogmática penal deveria estar construída, né, dentro da limitação da legislação e da lei. Então, incitar ou participar de movimentos para subverter a ordem ou a disciplina. São faltas graves. Comete falta grave, né? Artigo 50. Incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina, fugir, possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outro. Então, aqui numa forma bem larga, qualquer tipo de arma, arma branca ou arma comum de fogo. Provocar acidente de trabalho, descumprir no regime aberto as condições impostas, inobservar os deveres previstos nos incisos 3 e 5 do artigo 32 e 5 do artigo 39, quais são? Constituem deveres do preso. Inciso 2. Obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva se relacionar. Execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas. Então, essas são consideradas faltas graves, né? Tiver a sua posse utilizar ou fornecer aparelho telefônico de rádio similar que permita comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Bom, após a apuração da falta grave, as sanções ou consequências que podem ser aplicadas estão no artigo 53. Advertência verbal, repreensão, a repreensão já é escrita, né, dentro da suspensão ou restrição de direito, que aí tem os direitos, né, do preso, assistência familiar, visita. Aí vocês dizem, professor, e a visita íntima? Não está na LEP. A visita íntima tem uma resolução do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciário que regulamenta ela, mas ela não tem uma previsão legal. Ela não está na Lei de Execução Penal. Isolamento na própria cela ou em local adequado no estabelecimento que possua alojamento coletivo. Gente, o isolado, que é a famosa questão relacionada à aplicação dessa medida aqui, não é feito filme americano lá do Texas, onde bota o cara dentro de um latão, no sol quente, né, para ficar num ambiente escuro, né, e dentro desse modelo de castigo que seria a ideia de um isolado, né. No Brasil não pode, desde 1974. Desde 1974, o isolamento tem que ser em local adequado, que possua alojamento coletivo disposto como o artigo 88 desta lei. Né? E no artigo 53, inclusão no regime disciplinar diferenciado. Pronto, chegamos no famoso RDD, regime disciplinar diferenciado. É um regime de execução da pena? Não. É um regime que indica a aplicação de uma sanção disciplinar. Como ele vai ser aplicado? Né? Então, as sanções dos incisos 1 a 4 do artigo 53 podem ser aplicadas por ato motivado do diretor, após, obviamente, a ampla defesa e o contraditório. Tem que abrir o procedimento de apuração, não é assim. Ele, preventivamente, por exemplo, no isolado, que pode ser de até 30 dias, ele só pode aplicar 10 dias, porque o resto tem que ter homologação judicial. Até porque
A Constituição diz que nenhuma lesão e ameaça ao direito serão afastadas de apreciação judicial. É o princípio da inafastabilidade de apreciação judicial. Bom, do inciso 5, que é a colocação em regime disciplinar diferenciado, ele só pode ser aplicado pelo juiz competente, pelo juiz das execuções, né? A autorização para a inclusão do preso em regime disciplinar diferenciado dependerá de requerimento circunstanciado elaborado pelo diretor do presídio, né, ou outra autoridade administrativa. A decisão judicial sobre a inclusão do preso em regime disciplinar será precedida de manifestação do Ministério Público e da Defesa prolatado no prazo máximo de 15 dias. Artigo 55. As recompensas têm em vista... Não, isso aqui já é a questão das recompensas. Bom, o RDD, como é que ele será... Então, o artigo 51, ele coloca o seguinte, o artigo 51 da lei: comete falta grave o condenado a pena restritiva de direitos que descumprir injustificadamente a restrição imposta, retardar injustificadamente o cumprimento da obrigação imposta e não observar os deveres previstos nos incisos 2 e 5 do artigo 39 desta lei. E aí, no artigo 52, já tratando do RDD, nós temos a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave quando ocasiona subversão da ordem ou disciplina interna, sujeita o preso provisório ou condenado, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado com as seguintes características: duração máxima de 360 dias, sem prejuízo de repetição da sanção, por nova falta grave de mesma espécie, até o limite de 1/6 da pena aplicada. Se uma pena for de 100 anos, vê aí quanto é 1/6 da pena aplicada. Por isso que a gente fica nessa ideia de que alguns presos estão em RDD permanente, que é o caso, por exemplo, do Fernandinho Beiramar. Recolhimento em cela individual, visitas semanais de 2 pessoas, sem contar as crianças, com duração de 2 horas. Diga isso, Yasmin. Vou terminar aqui essa parte. Na lei aqui... É porque aqui onde eu estou lendo foi mudada por uma lei, a lei número 13.964 de 2019. Foi mudado esse artigo, onde eu estou vendo aqui. Sim, foi a lei. Esqueço disso. Porque realmente eu tenho que utilizar. Foi a nova lei do Moro, né? A lei anticrime. Ela modificou. Agora, eu só quero dizer a vocês o seguinte. O RDD tem seus similares em outros sistemas, né? Você vai ter o carcere duro italiano, que é aplicado para a máfia, que está dentro da legislação antimáfia. Você vai ter qual é o modelo norte-americano, não está me vendo a memória, mas existe também um modelo prisional norte-americano. A RDD ela é executada em presídio federal, essa é a questão. Então, o agente penitenciário, que é a Polícia Penitenciária Federal, né, é destacado, né, para lidar com o RDD. Não existe RDD ou instituição de RDD estadual. Ela é de execução federal. Então, é uma forma de cooperação dentro de um modelo de um modelo disciplinar. O tempo de execução diário em isolamento celular é de 22 horas. Ele só tem 2 horas. Diárias para banho de sol. Então, essa é uma outra dimensão. Você poderia ler aí, Yasmin, porque eu estou sem conseguir abrir a coisa, como é que ficou o artigo após essa modificação, o 52, Posso sim. no CAPT. CAPT.
A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado com as seguintes características. Continuo? Foi importante colocar a ideia do nacional e estrangeiro, porque tinham-se dúvidas com relação a isso. Isso criava uma dimensão. E hoje, cada vez mais, existe essa cooperação internacional no crime, né, nas organizações criminosas. Então, eles têm dimensionado isso. Diga aí, Yasmin, pode continuar. Tá bem. Inciso 1º. Duração máxima de até 2 anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie. Inciso 2º. Recolhimento em cela individual. 3º. Visitas quinzenais de 2 pessoas por vez, a serem realizadas... De semanal para quinzenal, exato. A serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos por pessoa da família, ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente, com duração de 2 horas. 4º, direito do preso à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol, em grupos de até 4 presas. Aí manteve, né? Desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso. Sim. 5º, entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor, em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário. Inciso 6º, fiscalização do conteúdo da correspondência. 7º, participação em audiências judiciais, preferencialmente por videoconferência, garantindo-se a participação do defensor no mesmo ambiente do preso. Acabou. Pronto, aí nós temos uma série de novas restrições que foram trazidas, né, para a prisão. Me lembrei, na americana é a supermáxima. Então, nós temos a supermáxima americana, tem o carcere duro italiano e tem o RDD no Brasil, que são modelos de combate às chamadas organizações criminosas, né? A ideia central aí é de combater o crime organizado nessas circunstâncias. Só que, no nosso caso, a execução está confiada às penitenciárias federais, né? Então, é toda uma dimensão. Embora, Yasmin, não ficou muito clara essa questão da duração máxima de 2 anos, prorrogar por 2 anos, mas ele não determinou o quanto da pena. De repente, até reduz o que era anteriormente, porque ele poderia ficar até 1/6 da pena em RDD. E é isso que tem sido feito com relação a Fernandinho Beiramar, né? Estou dizendo assim, de repente pode até ter trazido um benefício, né? Imaginando que estava piorando a circunstância, pode aí você trazer uma possibilidade de limitação desse período, né, de execução da pena em RDD. Bom, mas o RDD é mais uma criação, depois de 2006, do Salve Geral, né? Uma exigência a partir de São Paulo de que houvesse no quadro nacional a criação de um regime que permitisse dar um suporte aos estados, né, diante daquele quadro das organizações criminosas. O RDD foi criado nessas circunstâncias. E por isso hoje a gente conclui por aqui, porque eu acho que já são 8 horas, né? A gente não parou, né? Foi direto. E aguardem até amanhã, que eu vou jogar a avaliação. Na segunda, a gente tem aula normal, aí dá continuidade a essa questão da pena privativa de liberdade,
Embora eu acredite que na parte de execução, o que nos interessa, até porque a gente não está pagando direito penitenciário, né? A gente está se interessando pela pena privativa de liberdade e entendendo como ela é executada, né? Então, na parte propriamente de execução, acho que nem tanto, né? A gente já vai tratar de aplicação da pena propriamente. E, como Yasmin alertou, é muito importante estar com a legislação atualizada, né, nesse aspecto, por conta dessas alterações que nós tivemos em dezembro de 2020, tá certo? Que trouxeram alguns detalhes que se diferenciam do quadro anterior. Então, eu agradeço a Yasmin, agradeço a vocês por essa noite, e segunda-feira nos vemos, tá certo? Tchau, até segunda. Tchau, Tchau, até tchau, boa Rosa. noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Bom final de semana. Tchau. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Boa noite.